Nesse domingo, dia 13 de junho, pela primeira vez em mais ou menos 10 anos, eu ansiei por assistir ao Domingão do Faustão. O motivo era justamente a ausência de Faustão, ou melhor, a presença de Thiago Leifert. E durante a exibição das piruetas fajutas, da dança dos famosos e das videocassetadas, eu comecei a ter breves pensamentos sobre aquilo dali que estava acontecendo. Pensamentos que eu vou te trazer agora. Recentemente eu fiz um vídeo sobre a Disney, no qual eu falei sobre a tal regra dos 30 anos. Em resumo, a tese é que mais ou menos 30 anos depois, dentro da cultura pop, começam a surgir os remakes, reboots, continuações, releituras ou qualquer resgate a uma obra lançada mais ou menos 30 anos antes. Coincidência ou não, 32 anos depois, pela primeira vez, Fausto Silva não esteve à frente da sua própria atração dominical. Thiago Leifert, ele segurou a bronca com maestria e nos mostrou que criador e criatura são quase a mesma coisa, só que deslocados no tempo e com certas características bem parecidas. E para entender isso, é legal a gente entender também como que esses dois personagens aí, esses dois apresentadores surgem, né? O Faustão, ele surge, como aponta muito bem o vídeo aqui do Meteoro, canal fabuloso, ele vem como uma quebra de paradigmas. O Perdidos na Noite era a distorção do velho jeito de se fazer entretenimento. Tínhamos um apresentador que zoava o próprio programa, a produção, a si mesmo e que sequer segurava uma cartela com o nome do seu programa, apenas um papelzinho com garranchos minúsculos. Thiago Leifert, inclusive, tratou de quebrar essa matrix logo nos primeiros minutos de apresentação aí desse histórico Domingão do Faustão, sem o Faustão. E Fausto Silva, continuando, veio do esporte, né? Onde já se colocava um pouco como irreverente e aterrissou nos domingos da Globo, trazendo seu novo jeito de apresentar, aparentemente sem tanto compromisso, jeito qual se tornou uma marca e, pouco mais de 30 anos depois, naturalmente virou o velho jeito de apresentar TV aos domingos. Sobrou no plim plim. Vamos lá então. Mas que fique claro, tá? Esse velho jeito, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, fazia com que quem aparecesse no Faustão, qualquer tipo de artista, ia automaticamente pro topo da mente do popular brasileiro. Algo muito parecido com o que hoje faz, por exemplo, o Big Brother Brasil. E então a gente chega no Thiago Leifert. O Thiago Leifert, assim como o seu companheiro de empresa, ele veio do esporte. Assim como Faustão, quebrou o jeito de fazer jornalismo esportivo da Globo, revolução que coincidentemente várias emissoras abraçaram quase na mesma época, como a ESPN, por exemplo, quando deu bastante espaço ao querido e saudoso amigo Rodrigo Rodrigues, uma das vítimas aí do Covid-19. A mesa desabou. Que isso, mano? Que susto aí. Que isso? Ele não vai parar nunca esse negócio, hein? Não vai parar. Cara, Parou. Vamos pro intervalo pra gente recuperar a mesa. É isso que dá pra falar do tele. Mas eu tinha uma pergunta aqui pro Ronaldão que eu vou ter que fazer. Agora a gente vai ter que voltar do intervalo. Chega a bola pra você, Rodrigo. Essa eu lembro. Você dá pra lá. Eu já... Dá pra aqui, dá pra aqui. Ok, dá pra lá. Lá. Vai lá. Vai, Djalma. Aí vai. Aí, garoto. Vai por tudo. A ESPN criou ali um espaço de brincadeira nas narrações e também nos programas que fez com que o esporte se aproximasse muito do entretenimento e uma certa leveza ao falar sobre isso, o que culminou no Resenha ESPN, quando os jogadores passaram a ter mais protagonismo ainda nas conversas sobre esporte, fenômeno qual chegou ao Sport TV e à própria Globo, quando, por exemplo, a Diné brinca com o Galvão Bueno, imita o Galvão Bueno pro próprio Galvão Bueno, que antes não gostava tanto desse tipo de brincadeira, mas que teve que aceitar pelo novo jeito de fazer esporte, cada vez mais misturado com entretenimento, como eu falei, e menos com o jornalismo. Não é à toa que o Thiago Leifert sai do esporte e vai pro entretenimento, né? The Voice, Big Brother Brasil, 01, que é o seu programa de games, e finalmente a honra de tapar buraco em nada menos do que o Domingão do Faustão. Curioso é que Pedro Bial, ele já havia me feito cansar do Big Brother Brasil, e foi justamente o Thiago Leifert quem fez eu voltar a querer acompanhar o reality mais famoso da Globo. E mais, a entrega dele ao apresentar aquilo dali associado às suas brincadeiras nas redes sociais era o novo ao velho que a Globo precisava para as mesmices de Pedro Bial relacionado ao Big Brother. E foi um sucesso. Afinal, entretenimento precisa sempre estar cheirando a novo, mesmo que seja do jeito antigo de fazê-lo. Aqui estão logo depois do Bartô Galeno, as garotas do Fantástico realmente... Fausto Silva deixará a Globo no final de 2021, conforme já foi anunciado. 32 anos depois, o velho jeito, que já foi um dia o novo, morrerá.
E a pergunta que eu deixo, na verdade, as perguntas que eu deixo são: seria Thiago Leifert mais uma vez aquele quem salvará uma tradicional atração da emissora? Seria ele a nova cara do domingo na TV? Domingo que um dia já foi dominado pelo esporte, justamente quando começaram a cansar um pouco do Domingão do Faustão? Talvez estejamos vendo o ciclo de mudança acontecer mais uma vez. A tal regra dos 30 anos mostra que cada geração tem o seu Fausto Silva, um monstro gigante do entretenimento brasileiro que merece ser honrado à altura das suas imensas habilidades de conduzir um programa de variedades responsável por marcar o fim da alegria do fim de semana, para que dê espaço à melancolia do anúncio de que a segunda-feira está chegando por aí. Estaria Thiago Leifert disposto a começar o velho jeito de fazer TV e daqui a 30 anos ser aquele quem vai ser substituído pelo novo jeito de fazer qualquer coisa parecida com TV? Aí é com ele, já não é mais comigo. Pensa aí, Thiagão. Forte abraço, tá? Se estiver vendo esse vídeo. Obrigado por chegar até o final. Verifique se você está inscrito. Peço também um like para ajudar na divulgação e finalmente uma olhada no botão de Seja Membro. Lá tem 2 planos com preços bem baixos, mas que influenciam bastante para que eu continue esse trabalho. Um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.